Sem mais delongas, a primeira pauta do dia de hoje, porque o negócio é o seguinte: durante participação em evento no Tribunal de Contas do município de São Paulo, realizado ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o Mussolini da Moca, como diz o Pavinato, afirmou que o atual modelo eleitoral do Brasil faliu. Por que será, né? Porque está incomodando ele, evidentemente. Fazendo críticas aos políticos que se preocupam apenas em fazer lives. Vamos ouvir este horror. Esse modelo eleitoral faliu, porque produz candidatos e eleitos que não têm vinculação nenhuma a partidos, que se preocupam muito mais em ficar fazendo live da Câmara do que discutir o projeto que está sendo aprovado, que enfraquecem o Congresso. Que enfraquece o Congresso. Quer dizer, ele, na verdade, ele está com medo justamente dos políticos que denunciam os abusos do STF e que tem uma linha ideológica clara. É disso que ele está falando. Quem tem uma linha clara está prejudicando a tranquilidade dos ministros supremos do nosso país. Moraes também defendeu mudanças no financiamento das legendas e a adoção gradual do sistema distrital misto de votação, sugerindo uma ampla reforma nas regras eleitorais do país a fim de fortalecer as instituições. Tem mais porcaria, acompanha aí. A necessidade de se pensar numa nova forma de financiamento, inclusive, financiamento partidário, uma nova forma. Eu defendo há muito tempo, desde o tempo de promotor, já faz tempo, eu defendo que o Brasil saia do proporcional, do sistema proporcional puro e vá para o distrital misto. Distrital misto. Podemos começar com 30% distrital, 70%, daí na outra vai 40%, 60%. Agora, mesmo o distrital misto, temos que pensar se não é hora de fazer a lista fechada, como em outros países. Meus caros, parece que ele não tem nem mais a tentativa de disfarçar esse desejo de simplesmente destruir a nossa democracia e apagar de vez todas aquelas pessoas que de alguma forma incomodam esses ministros. Não é isso mesmo, doutor Eduardo? Perdão, Holliday. Olha lá, confundiu os pretos. Confundiu, tá vendo? Isso ia acontecer, quando a cota amplia, ficou zoando tanto que... Querido Holliday, bom, primeiro que não era nem para ele opinar sobre esse tema, não no seu sentido de cidadania, tá? Mas ele na condição de magistrado. Já começa esse ponto. E caso contrário, não teria a repercussão que está tendo esse tipo de declaração. Segundo, a gente sabe muito bem que o desejo é acabar criando uma espécie de democracia indireta. Esta é a verdade, igual como é eleito, por exemplo, a presidência da OAB Nacional. O pessoal da categoria, os advogados, sabem muito bem como é esta composição de democracia indireta. Ou seja, você escolhe alguém para escolher por você. Ocorre que no voto distrital misto, especialmente que ele expressamente falou das listas fechadas, o partido escolhe. Então, não atendendo os requisitos da parcela do distrital, por isso que é chamado de misto, vai para a lista fechada dos partidos. Imagine você, os caciques políticos, já com uma determinação pela lei, nesse caso no voto distrital misto, teria vamos dizer, o maior poder em escolher uma lista fechada. Então, não atendendo a porcentagem, a correspondência dos votos exigidos para o distrital, então aí seria a lista fechada. Ele expressamente declarou isso. A gente sabe o porquê. Porque no sentido de proporção, hoje ele está perdendo. Essa é a verdade. Caso contrário, qual a necessidade dele ser o anfitrião de um jantar para tentar selar a paz entre Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o atual presidente da República, com o foco da pauta do jantar, além de selar a paz, avançar a PEC de segurança pública, PEC da redução à escala 6x1 e o PL de terras raras. Qual a finalidade em comum dessas três pautas no Congresso? Exatamente em ano eleitoral,
para que o Lula capitalizasse. Está muito claro isso, a finalidade é exatamente essa. Então, ele não está gostando dos caminhos que as eleições estão seguindo, e aí ele faz esse tipo de sugestão. Tudo bem, você pode acabar falando que ele sugeriu como cidadão. Só que a gente sabe a história recente do ministro Alexandre de Moraes de 2019 até aqui, Holliday. Pois é, e gente, antes de passar para o Wellington, é importante explicar um negócio aqui. O sistema proporcional, ele evidentemente tem os seus defeitos, né? Como, por exemplo, essa história de você votar no fulano, que ele passa o limite, isso é, a quantidade de votos suficientes para ter a sua cadeira, e isso sobra para o partido, e aí você acaba puxando uma galera que não necessariamente tem a ver com o candidato que foi eleito. Isso é uma coisa que nós precisamos discutir e tal. Outra coisa completamente diferente é você querer desconfigurar o sistema eleitoral que vem se consolidando, apesar de todos os seus defeitos, aos poucos, com pequenas reformas, vem se consolidando, porque alguns políticos estão incomodando determinadas autoridades. Vejam vocês, com o voto distrital, os políticos privilegiados, a maioria do Congresso Nacional, seria formada não por políticos que têm ideias fixas, não, né? Ideias claras, ideais, né, muito claros, que tenha lado, que tenha propostas efetivas para avançar com essas ideias. Ou seja, ela não prioriza os estadistas, ela prioriza aquelas pessoas que têm uma visão local de mundo. Tem os seus benefícios, como por exemplo o custo da campanha. Você reduz o custo, porque o sujeito só vai fazer campanha ali naquele território, e você também faz com que os candidatos ao legislativo entrem em debate, porque como são poucos concorrendo naquela mesma região, eles vão ter que debater. O problema é, o debate fica restrito ao que acontece naquela região. Você raramente discute efetivamente o que acontece no país. E é isso que Moraes quer. Ele quer reduzir essas discussões estadistas, essas discussões amplas sobre o país, para que seja mais difícil se eleger o Nicolas Ferreira, por exemplo, que foi recorde de votos, ou mesmo outros nomes como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, aqui na vereança você teve mais recentemente Lucas Pavanato, que são pessoas, são campeãs de votos, fazem muitos votos justamente porque têm posições firmes e muito claras sobre temas polêmicos. Enquanto que o Centrão, que é justamente formado por esses políticos que fazem essas campanhas locais, ficam fugindo das polêmicas, fugindo dos debates, fugindo de se posicionar. Falei besteira, Wellington? De forma alguma, Holliday. Eu vejo nessa... Primeiro que, como o Eduardo falou, não tinha nem que estar se manifestando sobre isso. Ele não é legislador, não está em campanha. Ah, mas é cidadão, não perde o direito à liberdade de expressão, eu concordo. Mas ele está na condição de homenageado por ele ser ministro do Supremo, não por ele ser o cidadão Alexandre de Moraes. Então já começa por aí, não ter que ficar dando pitaco sobre tema legislativo se ele é julgador. E se amanhã ou depois chega um tema no TSE, onde ele tem influência sobre isso? Então fica complicado. Ou se por algum acidente da democracia ele volta para o TSE e, enfim, decide mexer os pauzinhos dele. Então não deveria dar esse tipo de opinião. Pouco nos importa o que pensa o Alexandre de Moraes sobre os rumos do Brasil. O que ele tem que decidir é o que chega para ele no processo como magistrado. Mas como esse tipo de situação já entrou para nossa normalidade, então ele se sente muito à vontade para dar esse tipo de pitaco. Não falou besteira, e o que o Alexandre de Moraes quer é fortalecer um efeito que a gente chama de gatekeeper, que é mais ou menos assim. Você tem um guardião, né, que impede os sujeitos que incomodam de avançar, de ter projeção. Isso já acontece nos partidos, não vamos ser hipócritas aqui. Tem pessoas excelentes que não conseguem um lugar em um partido que seria mais adequado, tem que correr para um partido mais fisiológico ou algum partido nanico que é para ter espaço. Por quê? Porque o cacique político não permite que aquela pessoa incômoda, consiga o seu espaço ali. Então isso já acontece em menor grau, claro, e o que o Alexandre de Moraes sugere aí é que isso seja amplificado para impedir justamente esses indivíduos que falam sobre temas amplos, temas nacionais, temas ideológicos, temas que tocam as pessoas. O que ele quer é fortalecer um sistema que funcione como filtro de pessoas que ele acha que não são dignas de voto. Então o que o Alexandre de Moraes está vendendo aí como bom tirano que é o mundo conforme a sua imagem e semelhança. Tiranos, a gente não pode respeitar o que eles têm como ideal de imagem e semelhança.
Exatamente isso. E tem mais uma coisa, né? Essa declaração do Alexandre de Moraes vem associada a outra recentemente, que ele disse que o medo é que vai conter os candidatos a não fazerem fake news, não usarem IA e tal. Ou seja, ele está realmente abrindo as garras ali, né? Ele está mostrando ao que ele realmente veio. Só que isso tudo vem num contexto em que eu acho que pela primeira vez, eu assim, sou relativamente jovem, tenho 29 anos. Eu não me lembro de uma eleição para o Senado que se discutiu tanto a posição dos senadores sobre assuntos polêmicos, e especialmente a posição desses senadores em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao impeachment de um ministro em específico, que é o ministro Alexandre de Moraes. Me parece que há aí também um certo receio do que está por vir. Quer dizer, que Senado é esse que será eleito? Que tipo de senador é esse? Quais são as pautas? Como ele consegue esses votos? Me parece, Eduardo, que as coisas estão se misturando e o ministro está ficando aí um pouco, digamos, mais à vontade para colocar essas suas opiniões ditatoriais, não? Não, sem dúvida, Rolly. Está muito claro aí, porque ele já, igual nós comentamos aqui, né, anteriormente, ele já foi anfitrião nessa situação, ele já se coloca como um ator político. Isso é uma ação, né, de uma pessoa que é um personagem na política. Então ele selou a paz do presidente do Senado com o presidente da República. Numa outra oportunidade, ele foi pessoalmente levar um PL, que foi o PL da fake news, né, o 2903, se não me engano. 2630. 2630, obrigado, Wellington. O 2630, ele foi pessoalmente fazer a defesa do projeto de lei. Então, ele é um ator político, né? Tá muito claro as pretensões dele, então ele se confunde. A gente sabe muito bem essa escola do neoconstitucionalismo, que trata o magistrado como um desbloqueador social, este é o termo utilizado. Então ele coloca o magistrado, que a princípio seria inerte, com a necessidade de ser provocado, ele coloca o magistrado como um personagem, um agente, ou seja, aquele que pratica ação para trazer, vamos dizer, benefícios sociais, ou um destravamento social, e ele se colocou, ele publicamente, de certa forma, aderiu a esse tipo de posicionamento. Então não basta ser magistrado, ele mescla a postura de magistrado, e aí você discute, a qual eu também concordaria com você de casa, se de fato ele está agindo como magistrado, e você pode pegar a Lei Orgânica Nacional da Magistratura, ou, né, além da lei de a lei 1079/50 de crime de responsabilidade, lei do impeachment, ou se ele é um ator político. Então ele teria que pedir, né, o afastamento, se afastar do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para aí sim se dedicar à atividade política, coisa que ele poderia ter naquela época, ele era secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. Não é o caso, ele insiste desta forma, e vale a pena aqui também apontar a parcela de culpa que tem a velha imprensa nesse sentido. Esse monstro atingiu esse tamanho, chegou a este patamar no presente momento por causa da velha imprensa. Tanto que foi assim, quando no ano passado surgiu o Vaza Toga, publicado pela Folha de São Paulo, e aqui eu enalteço tanto o trabalho do Eli Vieira como o David Agape nessa situação. Obviamente teve ainda a colaboração do Glenn Greenwald, mas os dois foram principais. Aí parece que deu, vamos dizer, uma recuada leve, né? Porque a gente sabe como é que é a condução do ministro Alexandre de Moraes. Então, neste cenário, está muito claro, e aí concordo com a sua introdução, Holliday, ele acaba mesclando o magistrado com um ator político, porque foi permitido. Ninguém colocou o freio institucional, que esta é a função do Senado, e agora é válido também como pauta política que nós, nas eleições desse ano, se defenda exatamente que ministros do Supremo Tribunal Federal respondam com base na letra da lei e com base na função que é a Casa Maior, o Senado, respondam por crime de responsabilidade, que isso já tem, né, amplos pedidos, diversos pedidos na Casa, o Holiday. E tem mais, o Wellington, que é o seguinte: esses deputados, senadores, enfim, que são eleitos com a ajuda das redes sociais, eles extrapolam a sua influência para além do próprio mandato, né? E conseguem ter influência até mesmo internacional. Então, para além da pauta que nós estamos tendo atualmente, da possibilidade de impeachment de ministros do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, e outras pautas também para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, nós noticiamos, inclusive aqui,
não faz muito tempo, a possibilidade, o jornalista Capelli fez esse levantamento, né, nos trouxe aqui esse furo jornalístico, a possibilidade de se retornar às punições da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes por conta das decisões envolvendo sigilo da fonte e tudo mais. Ou seja, no fim, desta reforma política proposta por Moraes seria apenas um elemento dentro de um grande plano para conter toda essa influência desses políticos, né? Ele quer conter aquilo que não se contém, a força das ideias. Exato. Que ultrapassam os séculos e estão aí. É uma luta que acredito que ele não vai conseguir, Holliday, e eu digo isso porque, por exemplo, hoje eu vi uma publicação do Rui Costa Pimenta falando sobre a necessidade de reformas do judiciário. Rui Costa, do PCO, um partido que foi perseguido pelo Alexandre de Moraes, continua sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. E ele ele verbalizou mais uma coisa que eu falei aqui na minha última participação, que foi verbalizada já por uma outra candidata, que é a Samara Martins. Agora eu vejo o Rui Costa Pimenta falando isso, e eu espero que essa mensagem, essa proposta, ganhe projeção, que é a de reforma do judiciário para juízes eleitos pelo voto popular, como já funciona em alguns estados americanos, para aqueles juízes menores que têm vínculo local, com possibilidade de recall. Então o sistema americano funciona assim. O México fez uma reforma ampla para você eleger de juiz de primeiro grau até juiz da Suprema Corte. Então essas ideias, elas estão vindo também. Então é aquilo, né? Um equilíbrio, né? Enquanto as ideias da liberdade avançam, tem o autoritarismo do outro lado, que é onde está posicionado o Alexandre de Moraes. Nesse mesmo evento onde ele esteve, inclusive, para reforçar isso que você posicionou, ele falou de um youtuber que acho que é o Ancapsu, né? Pareceu que era sobre o Ancapsu. Que ele disse, tem um youtuber aí que comenta de geopolítica e guerra na Ucrânia a jogo do Corinthians e Curitiba. E ele falou isso com um certo incômodo, né? Dizendo que esse tipo de conteúdo tem mais audiência, inclusive, do que a Globo e etc e tal. Tentando ali cooptar a imprensa para o seu intento, para a sua sanha ditatorial. Alexandre, não é só porque você é tapado e domina apenas um tema que o resto da humanidade é iletrada, é burra, é tosca. Não, tem pessoas que estudam vários temas e gostam de abordar. E olha só que legal, as pessoas querem, é por isso que dá audiência. E é por isso que a sua luta é inglória, você não vai conter as ideias. Todos os tiranos que fizeram o que você está pretendendo fazer acabaram de um jeito muito ruim. Então seria bom você olhar para a história, tentar aprender alguma coisa, porque você não pode conter as ideias. Ninguém pode conter as ideias. A ideia, ela tem vida própria. Se você consegue censurar um, outro vai falar. Então não adianta. Ele foi até constrangido pela Tawane Catan, jornalista da Oeste, perguntando, ministro, e sobre o sigilo da fonte? E aí, ministro, ele ficou fugindo como o diabo foge da cruz? É isso, esse é o poder das ideias, Alexandre de Moraes. Então, para de ser anacrônico, se posiciona no mundo real, né, no mundo atual, no mundo contemporâneo, e entenda, você não é tão grande quanto pensa que é. Pois é. Inclusive, algo muito interessante que eu vi recentemente foi uma entrevista do Glenn Greenwald para a revista Oeste, e ali ele estava discutindo, né, como que Alexandre de Moraes conseguiu tanto poder. Aliás, como que o STF como um todo conseguiu tanto poder. E ele diz em determinado momento que boa parte deste poder foi entregue pela Rede Globo, que tinha um pavor de Jair Bolsonaro, né? Ah, meu Deus, a democracia, a preciosidade da democracia e tal. E aí fizeram de tudo para que o Jair não fosse reeleito, e para isso precisaram do Supremo, precisaram do Tribunal Superior Eleitoral, com aquelas decisões absurdas que a gente já citou aqui várias e várias vezes, com aquelas notícias esquisitíssimas que sequer chegaram a ser investigadas, como por exemplo aqueles programas de rádio, milhares, que não chegaram aí ao ar em rádios do interior, e tantos outros problemas. E aí o Glenn pega e diz o seguinte, e agora a Globo falou, bom, então, tá bom, já chega, já não, missão cumprida. E aí é óbvio, né? Os caras estão com o poder na mão e não querem largar de jeito nenhum. E aí vem o seguinte, a própria Globo tenta revidar, né? Vem esse escândalo do contrato com a mulher do Moraes, esses
contrato absolutamente abusivo, escandaloso de 129 milhões de reais, uma jornalista da Globo vai para cima, vai com tudo e mesmo assim não consegue tirar Alexandre Moraes da cadeira. E o que acontece? Mais recentemente, você vê este novo ataque ao sigilo da fonte, um ataque ao jornalismo como um todo, não a um blogueiro, a um veículo específico, mas a própria profissão de jornalista. E agora a Globo também se posicionando contra essa decisão. E, meus amigos, é triste ter que dizer, mas nós avisamos. E o pior nós não queríamos ter que dizer que avisamos, né? Porque não precisava ter chegado a este ponto.